Fala pessoal, aqui é o Mário Vergara e sejam todos muito bem-vindos à primeira aula do primeiro módulo aqui do nosso curso. Aula muitíssimo importante em que falaremos sobre o funcionamento do curso e as 6 etapas até a fluência. Nessa aula eu vou passar alguns recados, algumas coisas muito importantes que você tem que saber antes do começo do oficial dos estudos. Eu sei que você já fez os primeiros passos do curso, mas agora sim é o módulo 1, agora começa de verdade a coisa. Os primeiros passos é só mais uma preparação, tá? Aqui a gente começa, então vou passar alguns avisos importantes e vou falar um pouquinho das 6 etapas. Então assim, primeiro de tudo, não pule essa aula, mas de jeito nenhum, tá? Porque essa aula aqui é extremamente importante. Se você pular, não, porque eu já quero começar direto no método, eu vou pular essa aula, daí você não vai saber como as coisas funcionam aqui. E aí os seus estudos vão ficar comprometidos. Então, preste muita atenção. Vamos lá. Primeiro recado. Eu tenho 3 recados para passar para vocês aqui. Eu vou passar 2 agora, depois vou explicar as 6 etapas, como é que vai funcionar aqui no curso, e depois eu passo o terceiro recado. Então, o primeiro recado é um reforço de uma coisa muito importante que eu quero que vocês saibam aqui no curso Mário Vergara, e é: leia as garantias do curso. Gente, eu vou falar isso aqui de novo, eu já falei lá nos primeiros passos, mas se você não fez as aulas dos primeiros passos, porque eu sei que tem algumas pessoas aí que falam: eu não vou fazer esse negócio de primeiros passos, eu vou direto pro módulo 1. Se você não fez os primeiros passos, faça e principalmente leia as garantias do curso. Tem uma aula lá no primeiros passos, que é só sobre uma aula, né? Um vídeo só sobre as garantias. Fique ciente das garantias do curso. Tem 2 garantias no curso. Tem uma garantia de 30 dias e são 30 dias, não é 31, não é 32, não é 33. Muita gente, o cara perde a garantia no 33º dia, daí a gente fala que não dá porque já passou o prazo, daí a pessoa, não sei o quê. Gente, você tem 30 dias para testar o curso a partir do dia que o seu pagamento foi aprovado, a partir do dia que você comprou, ou que o pagamento foi aprovado, depende de como você pagou, tá? Então fique atento, são 30 dias. Se você não estiver gostando, não estiver fazendo qualquer coisa, tá? Você tem que pedir a garantia nesses 30 dias. Eu vou falar e reforçar isso aqui para evitar que a gente tenha problemas futuros com gente pedindo a garantia fora do prazo, porque daí, depois que passa a garantia, já foi emitida a nota fiscal, impostos já foram pagos, então assim, não dá para dar a garantia. É igual, sei lá, você comprar uma televisão que tem uma garantia de tanto tempo e você pede a garantia fora do prazo. Não dá, tá? Então esse é o primeiro recado. Se não fez os primeiros passos, não leu as garantias, não fez os primeiros passos, vê tudo lá que lá fala das garantias também, tá? Primeiro recado. Segundo recado, tá? Este é tão importante quanto as garantias, tá? É o seguinte, olha só, preste atenção. O curso não vai pegar, o curso não vai pegar na sua mão, tá? Na sua mão e fazer tudo para você, tá? Você, presta atenção, vai ter que estudar e fazer muitas coisas. Eu vou colocar aqui manualmente. Vou explicar isso aqui, ó. Preste atenção. Então é o seguinte, segundo recado. O curso, ele não vai pegar na sua mão e fazer tudo para você. Você vai ter que estudar e fazer muitas coisas manualmente. O que significa? Aqui no curso, você vai ter todos os métodos que você precisa. Você vai ter todos os métodos, todas as técnicas. Você vai ter todo o material que você precisa. Você vai ter aulas. Você vai ter o atendimento, o suporte. Porém, tudo isso é aquela coisa. Eu vou dar o queijo e a faca para você. Quem vai cortar o queijo e comer é você. Então, embora, tipo, na primeira etapa do curso, tem muita coisa que a gente vai entregar para você. É mais ou menos assim. O curso, nós vamos dar muita... Tem coisa que a gente vai dar na sua mão, tipo as aulas dos textos e os áudios e frases prontas. Mas em determinados momentos, a gente não vai dar as coisas na sua mão, e isso é visando o seu aprendizado. O método Vergara de aprendizado de inglês, acima de tudo, é um método em que você estuda sozinho, na sua casa. Não é o método que eu te ensino tudo, tintim por tintim. Eu vou te ensinar o método, vou te dar o material, mas o material inclui as aulas e tudo mais, mas quem vai fazer é você. E ao longo das etapas, muitas coisas, agora preste atenção, muitas coisas que nas primeiras etapas do curso era bem mastigadinho, em etapas mais avançadas, não vão ser tão mastigadinho assim. Ou seja, você vai ter que botar mais a mão na massa. E como eu disse,
Isso faz parte do método e é isso que vai te levar até a fluência. Então, eu tô dando esse recado aqui para que não chegue lá na etapa 2, etapa 3, por exemplo, na etapa 3 a gente vai... vai ser surpresa, mas na etapa 3, eu não vou falar, eu vou falar um pouco mais aqui nesse vídeo ainda, mas na etapa 3, por exemplo, você vai ter que começar a ver muitas coisas em inglês. Ver vídeos em inglês no YouTube, ver seriados em inglês, de repente, no Netflix. Não é obrigado ter Netflix, tá? Mas assim, você vai ter que ver coisas em inglês que às vezes não é dentro do curso, né? E que faz parte do método. Eu vou dizer, agora você precisa ver alguns vídeos em inglês. E aí você não vai poder, mas como assim? Eu tenho que ver um vídeo, eu quero que esteja tudo aqui dentro do curso, eu quero tudo na minha mão. Não é bem assim. Então eu já tô dando o aviso aqui, antes, tá? Para que você saiba que é tipo fazer um mestrado. Você já fez mestrado? Depois que você faz a faculdade, você pode fazer mestrado. No mestrado, em geral, são 2 anos, em geral, tá? No primeiro ano, você faz várias disciplinas. Você tem aulas, você aprende várias coisas. No segundo ano do mestrado, em geral, você não tem mais aula. Não tem mais aula. Você tem que fazer a sua pesquisa, escrever lá a sua dissertação. Então, é um período onde você não tem mais aula. Você simplesmente tem que pesquisar, tem que escrever, você tem que meter a mão na massa e fazer as coisas. Enquanto no primeiro ano tem as aulinhas e tudo mais. O curso Mário Vergara é mais ou menos assim. No começo, nas primeiras etapas, tem as aulinhas, tem tudo na sua mão, bababá. Depois, vira mais a hora de você escrever a sua dissertação. Não é que você vai escrever uma dissertação, mas entra em etapas onde depende mais de você, onde você vai botar mais a mão na massa. Mas como eu disse, este é o método e é isso que vai dar resultado para você. Então, só avisando para mais pra frente você não ficar meio apavorado, ok? Bom, então esses são os 2 primeiros recados das garantias. Leia as garantias, faça todas as etapas lá dos primeiros passos, caso você não tenha feito, volte lá e faça. Segundo, saiba que você vai ter que estudar e fazer muita coisa manualmente, tá? E é isso mesmo, assim que funciona. E agora, vamos falar um pouquinho das 6 etapas. Eu vou dar uma visão geral pra você aqui das 6 etapas que você vai percorrer aqui dentro do curso, de mais ou menos como é que vai funcionar cada uma das etapas. Muito importante que você entenda isso antes de começar o curso. Vamos lá. Vamos falar então da primeira etapa do curso, etapa 1, que é a etapa que você está agora, né? Etapa 1, a fundação, tá? Esta é a etapa básica dos estudos. Na fundação, né, que vai durar, inclusive vou botar a duração aqui, vai durar mais ou menos uns 2 meses, tá? Você vai aprender a técnica do estudo de textos com áudio, que é a nossa principal técnica de estudos, é a principal porque você começa com ela e você vai criar toda a sua base com ela, a sua fundação. Você também vai aprender a usar o Anki, mas de uma maneira ainda bem... A gente vai entregar as frases do Anki, e vocês vão entender o que é o Anki, se você não sabe, tá? Você vai aprender a usar o Anki, que é o sistema de repetição espaçada, nós vamos dar frases prontas para você usar, vai ser tudo bem na sua mão. No começo a gente dá as coisas bem na sua mão, depois você vai ter que se virar sozinho mais pra frente, tá? Claro, você vai ter a nossa orientação, mas você vai exigir um pouco mais de você, digamos assim. Essa fundação, como eu disse, texto com áudio, você vai aprender a usar o programa de repetição espaçada e você vai basicamente passar esses 2 meses estudando textos e aprendendo frases através dessas 2 técnicas, tá? Vai durar mais ou menos uns 2 meses e eu vou colocar aqui uma contagem de frases, você vai aprender mais ou menos em torno, tá? De 500 frases em inglês, tá? Ao longo de, por volta de 8 textos. Então, mais ou menos etapa 1, 2 meses de estudo, em torno de 500 frases que você vai aprender, e essas 500 frases vão vir de 8 textos diferentes que a gente vai estudar. Esses números sempre podem variar, de repente é um pouco mais de 500 frases, um pouco menos, de repente é 7 textos, de repente é 9 textos, sempre pode variar, mas isso é a base. Você vai ficar uns 2 meses nessa etapa. Concluindo essa etapa, que é muito importante, você tem que saber usar as técnicas que você vai aprender nessa etapa, a gente vai para a etapa 2. Etapa 2 é a etapa da mineração de sentenças, tá? Essa etapa aqui, a gente vai continuar estudando textos, né? Deixa eu até colocar aqui o que é. A gente vai continuar estudando textos nessa etapa da mineração de sentenças, só que a gente vai entrar, aí você começa a botar a mão na massa. A gente não vai dar as frases todas, além dos textos, vai ter frases, tá? E a gente não vai dar essas frases prontinhas na sua mão, você vai ter que montar essas frases com uma técnica que a gente vai ensinar para você. Então você vai aprender a técnica da mineração de sentenças, que basicamente você vai minerar, você vai achar frases em inglês. Tem toda uma técnica, não vou entrar em detalhes aqui, mas você vai colocar a mão na massa. Então essa segunda etapa já é muito mais mão na massa. A primeira é tudo mastigadinho para você, só para você se acostumar e criar a sua fundação. Na segunda, você continua estudando textos, mas as frases já não é fundação, já é construção. Você já fez a fundação,
Já fez a base. Agora você vai começar a construir em cima dessa base. É um trabalho mais eu já paguei aqui, né? É um trabalho mais manual, tá? Mais essencial. Então, assim, volta ao que eu falei antes. Se na etapa 1 eu te dava tudo pronto, as frases prontas em inglês, na etapa 2 eu não vou te dar as frases prontas. Então fica ligado, não é? Mairo, eu quero a frase pronta. Tem gente que gosta de falar assim, mas eu paguei, Mairo, tem que me dar a frase pronta. Não, eu tenho que te dar o ensino, eu tenho que fazer você aprender inglês. E dar a frase pronta só serve na primeira fase. Se você quer realmente aprender inglês, a partir da segunda, você mesmo vai fazer suas frases e eu vou te ensinar como fazer isso, ok? Então, essa segunda fase vai durar também por volta de 2 meses. A gente vai aprender... Eu vou colocar 1000 frases aqui, mas não é que a gente vai aprender mais 1000 frases, tá? É que a gente vai... Aqui, na primeira etapa, a gente aprendeu até 500 frases. Então, a gente vai aprender mais 500. Então, a gente vai chegar em 1000 frases, tá? Na etapa 2. 1000 frases aprendidas em inglês e isso, mais ou menos uns 8 textos estudados também, tá? Esta é a etapa 2. Terminando a etapa 2, aqui já foram 4 meses de estudo. Muito importante. Eu tô botando aqui o tempo, mas esse tempo é relativo, tá? Eu tô botando o tempo com base num ritmo de estudos mediano, tá? Mas algumas pessoas podem demorar mais, outras podem demorar mais. Quem vai fazer, eu vou falar disso mais pra frente, mas quem vai fazer o ritmo de estudos é você. Então não fique assim, ó. Esse 2 meses que eu boto aqui, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Depende do seu ritmo, tá? Mas vou falar mais disso mais pra frente. Então vai lá, etapa 2. Etapa 3, a etapa do mar. Esta etapa, tá? Esta etapa do mar, nela a gente, aqui, na etapa 2, você já vai saber estudar os textos, que é uma técnica. Você já vai saber a técnica da mineração de sentenças. Aqui você já vai aprender muito inglês. São 4 meses de inglês aqui que você vai aprender muito inglês. Mas é aqui, na etapa 3 do mar, onde você realmente vai começar a, como é que eu posso dizer, deixar de ser criança no inglês. Até aqui, você estava só estudando inglês de boa. Aqui a gente vai começar a fazer você realmente entender o inglês. E aqui é uma etapa mais difícil, uma etapa que muita gente pode desistir, porque vai exigir que você veja vídeos em inglês, escute a rádio em inglês, veja seriados em inglês, filmes em inglês. É uma etapa que você vai se expor mais ao inglês, que você vai ver muita coisa que você não entende, uma etapa nebulosa, mas extremamente essencial. E é por isso que a gente cria a fundação, né? Fundação e depois aqui mineração, para você conseguir sobreviver na etapa 3, tá? A etapa 3 é o poder, é a minha etapa favorita, tá? Ela vai durar, eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos uns 3 meses e meio, tá? Mais ou menos uns 3 meses e meio de duração, tá? Ela vai, enquanto na etapa 2 você vai chegar em 1000 frases aprendidas, na etapa 3 você vai chegar em 2000, então você vai aprender mais 1000. Aqui é cumulativo, não é 500 aqui, 1000 aqui, 2000 aqui. É 500 frases aqui, 500 aqui, daí chega no 1000, daí mais 1000 na etapa 3, tá? Você vai chegar em 2000 frases aprendidas e mais ou menos, tudo é arredondado aqui, tudo é mais ou menos, pode variar ao longo do curso, mais ou menos 14 textos. Eu até coloquei aqui. Talvez você faça em torno aí, deixa eu pensar, uns 4 meses, 3 meses e meio, isso aí dá uns 100 dias. Você vai fazer, aqui nessa etapa 3, você vai ter feito, quando você concluir ela, no mínimo umas 50 horas de escuta de inglês. No mínimo. Só uma curiosidade, tá? No mínimo você vai ter escutado 50 horas de inglês. Provavelmente mais, tá? Mas é isso aí. Mais ou menos 14 textos, você vai chegar em 2000 frases, são mais ou menos uns 100 dias de estudo, 3 meses e meio, nessa etapa do mar. Então aqui, ó, seguindo um ritmo mediano assim, estudando todos os dias, tá? Aqui a gente tem 4 meses, 5, 6, 7 meses e meio, mais ou menos, aqui de estudos, tá? Aí, a gente vai para a etapa 4. Tá? Etapa 4, a transição monolíngue, tá? Esta etapa aqui, ela é muito parecida com essa etapa aqui, tá? Em sentido de técnicas. Então aqui, a gente continua com a técnica de texto com áudio. Aqui também a gente vai estudar texto com áudio, tá? Mas a gente continua com a técnica de texto com áudio, continua com a técnica de mineração de sentenças, tá? Continua fazendo o mar, que a gente aprende na etapa 3. Só que aqui,
você vai começar a mudar os seus estudos do português para o inglês. Isso quer dizer o quê? Até a etapa 3, muita coisa dos seus estudos tinha o português envolvido. Por exemplo, quando você ia usar o dicionário, você podia usar um dicionário que era de inglês para português. Na etapa 4, você vai começar a migrar os estudos. Você vai começar a parar de usar o português. É uma transição, então não é do nada. Você vai aos poucos começar, por exemplo, em vez de usar um dicionário inglês, português, você vai usar um dicionário só de inglês. Um dicionário que um americano usa, né? Um americano encontrou uma palavra que ele não sabe. Ele vai no dicionário de inglês, que é tudo em inglês. Você vai começar a aprender a fazer isso, a fazer a transição dos estudos bilíngues, ou seja, estudos bilíngues que usam português e inglês, duas línguas, para os estudos monolíngues, que usam só uma língua, só o inglês. E é um período de transição e eu vou te ensinar a fazer essa transição da melhor maneira, tá? Então aqui não tem muito mistério, tá? A única diferença aqui é a gente vai continuar estudando textos com áudio e tudo mais. São mais ou menos 3 meses e meio, tá? De estudos, mais ou menos 100 dias aqui na transição monolíngue, e a gente vai até 3.000 frases aprendidas, tá? E provavelmente também 3 meses e meio em volta de 14 textos. Tudo valores aproximados. Aí dependendo conforme for indo o curso, eu posso... Às vezes eu mudo algumas coisas no curso, mudo o cronograma, não mudo... Às vezes eu defino, não, vou botar mais texto aqui, menos... Eu sempre vou adaptando o curso de acordo com o progresso de vocês, de acordo com o que eu vou achando que é melhor. Por isso que isso aqui é tudo estimado. Às vezes eu boto mais texto, menos texto, boto texto maior, daí diminui os textos, tá? Mas o importante é você entender que na etapa 4, a etapa de transição, você vai de 2.000 frases aqui, que são 2.000 frases que você aprendeu até a etapa do mar, até finalizar o mar, e aí você vai aprender até 3.000 frases, ok? Nessa etapa. Essa etapa deve demorar mais 3 meses e meio, então aqui a gente já tem 7 mais 4, 11 meses. Aqui já dá quase... Quando você finalizar isso aqui, é quase um ano de estudos já. E eu digo pra você, o seu nível de inglês aqui já vai ser assim... Comparado um ano de estudos num curso tradicional, aquele curso que tem 2 aulas de inglês por semana, ou uma aula só no sábado, cara, eu digo pra você, você vai aprender o equivalente a alguns anos de um curso tradicional só nessas 4 primeiras etapas. Então, tipo assim, se você levar um ano para fazer essas 4 etapas, eu garanto pra você, o nível de inglês que você já vai ter vai ser, principalmente em termos de vocabulário, de quanto você entende, vai ser maior, bem maior, do que um cara que está 1 ano num curso tradicional, ou até mais, alguém que está 2, 3 anos. Talvez o cara do curso tradicional ele saiba falar um pouco melhor que você, porque no curso tradicional eles focam na fala desde o começo. Mas aqui a gente deixa a fala para o final, e isso tem um motivo que é primeiro a gente trabalha o seu entendimento, para você ler bem, ter bom vocabulário, entender bem, para depois falar, porque a gente acredita não, porque assim vai ser... Porque é verdade, vai ser muito mais fácil você trabalhar a sua fala. É muito mais fácil você fazer uma aula de conversação, por exemplo, com o professor nativo, quando você entende tudo que o professor está falando. Sem contar que você vai ter muito mais vocabulário, funciona melhor, é aquela coisa da ordem natural. Primeiro você entende, para depois você falar, ok? Aí depois da etapa 4, vem a etapa 5, tá? Etapa 5 são os estudos monolíngues. Aqui, depois que você concluiu a etapa 4, que era a transição, etapa 5 é 100% em inglês. Todo o seu estudo aqui será feito em inglês, não tem mais português, tá? E é nessa etapa, essa é a maior etapa, é a que dura mais tempo. Você vai aqui até 7.000 cards. Tá? Então você vai sair de 3.000 cards aqui, que você fez até aqui, e você vai 3.000, 4.000 cards, 5.000 cards, você vai fazer mais 4.000. Então, partindo daqui, você vai fazer mais 4.000 cards. Eu tô falando cards, eu já tô entrando no método já. Vou botar frase. Você vai aprender, até aqui você aprendeu 3.000 frases, daí que você vai aprender de 3.000 a 7.000, ou seja, mais 4.000 frases em inglês. Só que essas 4.000 que você vai aprender aqui, para chegar em 7.000 no total... É tudo 100% em inglês. Você vai aprender essas frases vendo conteúdos 100% em inglês. Você vai fazer coletar essas frases, usar dicionário 100%. É tudo em inglês. Seu estudo vai virar 100% monolíngue, 100% em inglês. Você vai passar aqui... Quando eu botei o tempo aqui, são mais ou menos 400 dias mais ou menos que vai levar. Se você aprender 10 frases por dia, que é um dos ritmos de estudo, tá? Que é um bom ritmo de estudos, e que é o ritmo que a gente sugere aqui no curso, mas você pode fazer mais intenso. O ritmo do curso vai ser mais ou menos 10 frases por dia.
Deixa eu fazer a conta aqui. 400 vamos dividir por 30, né? Dá 13 meses. É isso mesmo, né? 400 dias para 4.000 fases são 13 meses. Então, em torno de 4.000 frases, que vai dar até em torno de 13 meses, um pouco mais de um ano, que você vai passar nesta fase. E é nesta fase 5, tá? Nesta fase 5 que você vai começar a praticamente pensar em inglês. É nessa fase 5 que o seu inglês vai para um nível, assim, absurdo, que você não faz ideia. Porque eu falo pra você não faz ideia do que é aprender 4.000 frases em inglês, e você vai continuar estudando texto e tudo mais, mas estudando 100% em inglês. Aqui vai decolar. Então, assim, somando isso aqui, dá essas 4 primeiras fases, dá mais ou menos uns 2 anos aí de estudo no ritmo de 10 frases por dia. Inclusive, falando sobre essa questão do ritmo de 10 frases por dia, esse é o ritmo que a gente vai seguir aqui no curso. Claro que futuramente, se você quiser, conforme for passando as etapas, se você quiser acelerar o ritmo, você vai poder. Se você quiser diminuir o ritmo, você vai poder. Quem faz o ritmo é você, tá? Mas é muito importante que você tenha claro que é uma jornada de longo prazo. Então eu já tô fazendo isso aqui, essa é a primeira aula, pra não iludir você. Se você tava achando que em 3 meses você ia estar bombando aqui no curso, cara, pede a garantia, esse curso não é pra você. Ah, mas eu achei que em 1 ano eu ia ficar fluente. Cara, não vai. Até pode, se você se matar de estudar. Mas em 1 ano você vai estar o quê aqui? Na etapa 4, né? Para ficar fluente você tem que fazer as 6 etapas. Então, em inglês é longo prazo. Se você entrou aqui no curso achando que era uma solução mágica, que em 1 ano você ia estar fluente, que, sei lá, que era o pó mágico do inglês, cara, pede a garantia. Você tá na primeira aula, certeza que tá no prazo de garantia, né? Tem que ser dentro do prazo, pede a garantia porque o curso não é para você. Agora, se você quer trilhar as etapas, se você tá vendo esse negócio, isso aqui funciona. Se você quer trilhar essas etapas, se você aceita que este é o caminho, esse caminho dá certo, só que você tem que aceitar, que ele exige dedicação, né? Você vai ter todo o material, todo o suporte, tudo que você precisa, mas você vai ter que trilhar, ó. Etapa 5 são 13 meses, né? Só que assim, você tem que chegar na etapa 5, né? Começa por aí. E logo mais eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a mentalidade que você tem que ter para conseguir chegar nas etapas. E aí a gente tem a etapa 6, né? Etapa 6, depois que você concluir a etapa 5, são a prática. Eu nem sei como é que... Eu ia chamar ela de a conversa... Deixa como eu coloquei aqui a etapa 6, né? A conversa... Vamos colocar de a conversação, né? Acho que melhor não. Etapa 6, a conversação. Etapa 6 é a etapa onde você vai começar a treinar a sua fala. Antes, aqui na etapa 5, você já vai conseguir se comunicar em inglês, tá? Aqui você já vai entender muito bem o inglês, já vai ler muito bem o inglês e já vai se comunicar em inglês. Só que na etapa 6, a gente vai aperfeiçoar a sua fala, tá? Então aqui, naturalmente, você vai começar a falar. É tanto inglês que você vai absorver ao longo das 5 primeiras etapas, que aqui, etapa 5, você já vai conseguir se comunicar em inglês. Se você estiver na etapa 5, eu botar um americano na sua frente e ele falar com você, você vai entender muita coisa que ele fala e você vai conseguir se comunicar com ele. Só que daí, na etapa 6, a gente vai aperfeiçoar a sua fala, a sua conversação, através de técnicas, né? Através de estudos de pronunciation, estudos de pronúncia, através de técnicas como, que tudo eu vou ensinar, como shadowing e uma técnica, uma variação do shadowing, que eu chamo de mimicking. Na realidade, shadowing e mimicking é mais ou menos a mesma coisa, tá? E através de exercícios e técnicas, eu vou colocar de prática de fala, tá? Então aqui na etapa 6, basicamente, eu vou ensinar várias técnicas, vários métodos, várias coisas que você pode fazer para treinar e desenvolver cada vez mais a sua fala. E, claro, na etapa 6, você vai continuar usando, fazendo o mar, você vai continuar aprendendo frases. Então aqui, você não vai chegar em 7.000 frases e parar. Na etapa 6, você vai continuar aprendendo. E aí, continuar aprendendo frases, continuar escutando inglês, só que você vai também treinar sua fala para aperfeiçoar ela, tá? E aqui a etapa 6, ela não tem prazo. Você pode ficar para sempre melhorando a sua fala, aumentando seu vocabulário. Aqui é o final, você virou o faixa preta do inglês. Aqui você vai chegar na fluência. Só que é o seguinte, muito importante, e aqui, lembra que eu falei que tinha 3 recados? Eu dei os 2 primeiros das garantias, e o segundo foi que o curso, para você aceitar o curso como ele é, que nem sempre a gente vai pegar na sua mão. Aqui vem o terceiro recado, tá? E o recado é o seguinte, o curso, preste muita atenção, não tem tempo. O curso não tem tempo. O que isso quer dizer? Embora eu tenha dado aqui umas estimativas do tempo em cada fase, isso aqui é uma estimativa.
Você vai determinar o tempo que você vai ficar em cada fase. Você pode fazer mais rápido, você pode fazer mais devagar. O tempo é você que vai... Nas primeiras fases, você vai ter que meio que seguir o ritmo do curso, tá? Não tem como não seguir. Mas depois, nas fases mais avançadas, você vai poder até acelerar se você quiser. Ou você faz mais lento, mas não tem tempo. Isso aqui é estimativa. Tira da sua cabeça, ó, anota isso aqui, ó. Tira da sua cabeça o tempo até a... Eu quero que você faça isso agora. Tira da sua cabeça essa ideia de quanto tempo vai demorar para eu chegar na fluência. Não fica fazendo cálculos que vai demorar tanto tempo. Cara, esquece a ideia de tempo. Se você ficar com a ideia de tempo na cabeça, você vai morrer na praia. Você vai começar e uma hora você vai desistir, porque você vai perceber que, mas a etapa tal, é tanto tempo, é muito tempo. E aí você vai desistir. Para você ter sucesso aqui no curso, tá? O segredo... Tem 2 segredos. Você vai ter que pensar em 2 coisas. Então, tira a ideia de tempo até a fluência, tá? Você vai ter que pensar em 2 coisas. Primeiro, você vai ter que pensar no hoje. O que é o hoje? É o que eu tenho que fazer hoje. O que eu tenho que fazer hoje para melhorar o meu inglês? Então, por exemplo, você está no módulo 1, não tá? Você está vendo essa aula? Hoje você tem que ver essa aula. De repente, hoje você tem que ver essa aula e depois ver a próxima para ver o que tem que fazer. Seu objetivo hoje é ver as aulas do módulo 1, ou ver todas, ou ver algumas, ou ver as primeiras. Mas o seu objetivo hoje é ver as aulas do módulo 1. Depois, quando você começar a estudar, por exemplo, aqui na primeira fase, os textos com áudio, né, lá na primeira fase, na fase que a gente está, na fundação, você vai começar a estudar textos com áudio. Eu vou te passar um texto que você tem que estudar, por exemplo, na terça-feira. Qual que vai ser o seu objetivo? Estudar aquele texto na terça-feira. E deu. Esse deve ser o seu primeiro foco. Não é quanto tempo falta para aprender inglês, é o que eu tenho que fazer hoje para melhorar o meu inglês. É assistir as primeiras aulas do módulo 1? Beleza, vou assistir. É terminar de assistir o módulo 1 que eu não vi ainda? Beleza, vou fazer isso. É estudar o texto com áudio que tem para estudar hoje. Eu estou no texto com áudio número 17, já estudei, agora é o 18. O que eu tenho que fazer hoje? Estudar o 18. A mentalidade é sempre o hoje. Tá? Por quê? Porque se todo dia você estudar inglês, o seu inglês todo dia vai melhorar. Não tem como você estudar inglês e todo dia o cara estuda inglês. Se ele estudar todo dia, vai melhorar todo dia. E se todo dia melhorar, uma hora o balde do inglês vai encher na sua cabeça. Depois eu vou falar pra vocês do balde, mas uma hora a sua cabeça vai encher de inglês e você vai saber inglês. Então assim, se você estudar todos os dias, cedo ou tarde, você estará fluente. Então, mentalidade do hoje. E segunda coisa muito importante, preste atenção. O que eu tenho que fazer para chegar na próxima etapa. Então, além de pensar no que você tem que fazer hoje, você vai pensar, isso você pode pensar, o que eu tenho que fazer para chegar na próxima etapa? Então, você está na etapa 1, o que você tem que fazer para chegar na etapa 2, né? Você está no módulo 1. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ver as aulas do módulo 1. Aí, vendo as aulas do módulo 1, você vai aprender no módulo 1, que tem 2 técnicas de estudo que você vai aprender no módulo 1, que é texto com áudio e uso do programa o Anki, né, o programa de repetição espaçada. Você vai aprender que você tem que aprender a usar essas técnicas muito bem, essas 2 técnicas. Isso é o módulo 1. E aí você vai aprender. E aí depois vai vir o módulo 2, que tem vários textos para você estudar. E aí você vai ter que concluir todos os textos do módulo 2. E depois vai vir o módulo 3, com mais textos. E você tem que concluir. E assim por diante. E aí você vai ver, caraca, eu tenho que finalizar esses 8 textos iniciais, eu tenho que aprender essas frases, eu tenho que aprender texto com áudio, eu tenho que aprender o Anki. E se eu fizer tudo isso, e fizer tudo, todos os módulos da etapa 1, eu vou concluir a etapa 1. Então é isso que eu tenho que fazer. O meu objetivo não é ficar fluente em inglês. Tem que pensar isso aí. Meu objetivo não é ficar fluente em inglês. Quer dizer, o meu objetivo global, maior de todos, é ficar fluente em inglês. Mas o meu objetivo menor agora é eu terminar a etapa 1. Né? Eu nunca me esqueço há muito tempo atrás eu praticava uma arte marcial, o Kendo, tipo uma esgrima do Japão. E uma vez os meus professores de Kendo contaram uma história que eles treinaram pra caramba pra um campeonato, treinaram muito, e eles foram nesse campeonato. E eles olharam lá, não, nós vamos ser campeão e não sei o quê. E eles já estavam olhando lá na frente, na final do campeonato, que eles iam ser campeão. Sabe o que aconteceu? Perderam na primeira luta do campeonato. Perderam na primeira. E era eliminatório. Perdeu, saiu fora. Perderam na primeira. Qual foi a lição que eles aprenderam, que eles me contaram, que eu nunca esqueci? O que importa
É a próxima batalha, é a primeira. Eu vou no campeonato que vai ter várias lutas até o final do campeonato, várias partidas. Beleza, eu quero ser campeão. Mas o primeiro foco é o primeiro adversário. O que eu faço para ganhar a primeira partida? Para ganhar a primeira luta? O que eu faço para passar da primeira etapa? É isso que você vai pensar. O que eu tenho que fazer hoje, mentalidade do hoje, né, que vai fazer com que eu chegue mais perto de finalizar a primeira etapa. E aí, quando você finalizar a primeira etapa, você vai para a segunda etapa. E qual que vai ser o seu objetivo? Finalizar a segunda etapa, né? Só isso. É isso que você vai ter em mente. Finalizou a segunda etapa, né? Ou você vai pensar, o que eu tenho que fazer para finalizar a segunda etapa e chegar na terceira etapa? E é assim que você vai seguir no curso. Etapa por mentalidade do hoje. O que eu tenho que fazer hoje? E o que eu tenho que fazer para finalizar essa etapa e para chegar nessa próxima etapa. Se você tiver essa mentalidade e tirar da sua cabeça o negócio de quanto tempo eu vou ficar fluente em inglês, ou vai demorar muito. Se você tirar essas coisas da cabeça, eu prometo pra você, você vai concluir a etapa 1, e aí depois você vai concluir a 2, e aí depois você vai concluir a 3, e aí depois você vai concluir a 4, e aí depois você vai concluir a 5, e aí depois você vai concluir a 6, e aí você vai ser fluente em inglês. Então, para finalizar essa aula inicial, tá? Foque no seu ritmo de estudos. Disciplina é essencial, tá? Hábito eu vou escrever tudo grandão assim pra ficar forte, tá? Então, ó, foque no seu ritmo de estudos, tá? O seu ritmo, siga o seu ritmo, não importa a velocidade, se é mais lerdo, mais rápido, normal, segue o seu ritmo. Disciplina é essencial, você tem que ser disciplinado, tá? Você vai ter todo dia você vai ter material para estudar, você vai ter coisa para estudar. Você pode estudar todo dia, você pode estudar um dia sim, um dia não. O ritmo é seu, tá? Mas você tem que ter a disciplina de manter aquela constância. Hábito é essencial. Você vai ter que criar o hábito de estudar inglês regularmente, tá? E mentalidade do hoje, tá? E do que eu tenho que fazer para chegar na próxima etapa, tá? Estes são os ensinamentos iniciais aqui da nossa aula. Agora é com você. Vá para a próxima aula, que a gente já vai começar a falar do método, das técnicas e, mentalidade do hoje. Pessoal, então é isso aí. Sejam todos muito bem-vindos ao curso de inglês Mário Vergara e bons estudos. Vamos que vamos. A gente se vê na próxima aula.